Bom dia. Então hoje nós vamos enveredar para os finalmente de Data House, João. Hoje nós vamos começar, nós vamos ter o começo do fim, como nós podemos dizer, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre implementação, sobre a administração de Data House depois dele pronto, e falar também um pouquinho sobre o que é um Data House em tempo real, o que é um Data House corporativo, e sobre segurança para encerrar assim o módulo. Se a gente não conseguir encerrar na aula de hoje, a gente encerra na próxima aula com certeza, a gente bate o martelo e aí já começa o módulo sobre modelagem multidimensional, ou seja, sobre o OLAP, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas considerações importantes na hora da implementação de um Data House, né? Então aí nós começamos exatamente com essa pergunta. Marcos, por favor, lê a próxima pergunta em voz alta. É possível? É possível alguém ser especialista em todas as áreas envolvidas no ciclo de vida? De que quando a gente fala no DW, né, na verdade o DW não é somente a confecção do banco de dados. Nós vimos que do Data Housing, né, que é exatamente todo o ambiente para criação e consumo do Data House, envolve diferentes tipos de profissionais. Eu posso ter um cara especializado só no processo de ETL, eu posso ter um cara especializado só no processo de criação no ODS, eu posso ter um cara especializado só no consumo de metadados de um Data House. Então, como eu tenho um ambiente com um nível de complexidade relativamente grande, eu tenho então alguns desafios realmente importantes quando eu vou modelar meu Data House. André, primeiro tópico. A implementação do Data Warehouse é um esforço pesado que deve ser planejado e executado de acordo com os métodos estabelecidos. Tá, exatamente aqui você pensa, beleza, então eu vou fazer um projeto, né, realmente o Data House, a confecção, segue as regras de um projeto, como você já conhece. O problema é exatamente porque o ciclo de vida do projeto vai ter muitas perspectivas, ou seja, diferentes especialidades estarão envolvidas. Quando você pensa, por exemplo, no ETL, né, o processo de extração, transformação e carga, nós estamos falando de um cara que ele, na verdade, conhece muito a parte de banco de dados, né, de relacional mesmo, ou seja, o cara que fez as cadeiras que vocês tiveram, por exemplo, de banco de dados 1 e 2, é o cara que entende os tipos de dados, né, o int, varchar, datetime, etc., que entende as operações, né, de selects para fazer junção, essas coisas. Já um cara, quando vai, por exemplo, o metadado, o cara que vai modelar o uso dos metadados, já é um cara que conhece mais do negócio. Eu já posso dizer que é o especialista de dados, o analista de dados, é que seria responsável maior pela questão dos metadados. Tá certo? Então, como eu tenho muitas perspectivas, eu tenho muitas especialidades. E é claro que é impossível você ser especialista em todas elas. Eu não estou dizendo que você não consegue sozinho montar um ambiente de data housing. Você consegue, mas quando o ambiente é pequeno. Quando você começa, por exemplo, como nós vimos na aula passada, utilizando o Kimball, né, que você vai montando primeiro os data marts e no final você integra. Agora, quando você tem realmente uma solução corporativa, um data house corporativo, sozinho é muito difícil você conseguir. Geralmente por questão de ter muitas áreas envolvidas. Você também tem aqui envolvido a questão da equipe de desenvolvimento, porque esses bancos, né, o data house, o ODS, vão ser consumidos por aplicações. E essas aplicações, elas são da área de desenvolvimento. E o cara de banco, analista de dados, ele não é obrigado a ter conhecimentos pesados de desenvolvimento de software. Até porque ele já é um mundo, né? É igual médico. Quando a gente pensa assim, médico, aí você tem, né, especialidades, né? Oftalmologista, cardiologista, neurologista. Um neurologista até entende um pouquinho de cardiologia, mas não é o especialista no coração. É a mesma coisa. Quando você é um analista de dados, você entende desenvolvimento, mas não ao ponto de você chegar realmente a ser um desenvolvedor nato, né, de abrir o Eclipse ou o Visual Studio e descer a linha lá na programação. Não é. Tá? Porque dentro da área de TI tem também especializações. É uma pena só que o mercado não reconheça, assim, não exista, né, uma visão clara dessas especializações. Né? Até por isso que eu não vou entrar aqui no mérito, né, mas existe uma discussão de criar ou não criar um conselho de informática, né, que seria o CONFEI. Né? Criar ou não criar um conselho federal, né, de informática. Aí mas caso tivesse, né, um conselho, eu teria realmente a regulamentação com todas as possíveis especializações, quais eram os cursos, né, que poderia formar para aquela área, assim por diante. Mas como não tem realmente, então fica, né, uma situação um pouco elaborada, realmente porque, né, cada um se especializa numa área, o cara não é o dono da verdade. Né, uma brincadeira que o pessoal fala, né, só para encerrar esse assunto, é aquela história, né, vamos supor, o André, ele entende desenvolvimento.
Aí chega um amigo dele, ei cara, tu pode consertar meu computador aqui, tu pode instalar uma impressora para mim? Ou seja, ele não tem obrigação de saber instalação. Na verdade, se duvidar, alguns aqui de vocês devem conhecer, você que nos assiste, deve até conhecer alguém, algum colega, né, que por exemplo, é um as da programação, mas que não sabe nem sequer instalar o sistema operacional. Eu conheço pessoas que são dessa forma, que sabem programar, né, são programadores natos, mas se você pedir para instalar o Windows ou o Linux, o cara não sabe. Mas realmente não tem obrigação de saber, porque o negócio dele é desenvolvimento, a atuação dele é na área de desenvolvimento. Agora, pergunte para ele criação de classe, encapsulamentos, herança, associações, agregações, utilização, né, dos padrões de projeto, né, o Factory Method, Singleton, aí o cara domina, porque é a área dele. Então, seria exatamente no DW a mesma coisa. Como eu tenho muitas especialidades, eu tenho analista de negócio, analista de dados, tenho um DBA, tenho um desenvolvedor de software, tenho o responsável pelo ETL, é impossível você ser realmente um master em tudo. Exatamente por isso, por exemplo, minha área maior é banco de dados. Realmente é a área que eu tenho, é realmente um grande expertise. Em segundo lugar, vem ter os operacionais. Agora, conheço desenvolvimento, legal, eu consigo, até porque querendo ou não, as duas áreas exigem desenvolvimento. Agora, não conte comigo para redes. Eu conheço redes, tenho certificação em redes, mas eu não tenho cacife para poder chegar na sala de aula e dar uma aula de redes. Eu tenho total consciência disso. Ou seja, eu conheço o assunto ao ponto, Marcos, de eu debater com um profissional de redes, né, com o administrador de rede e tal. Mas não ao ponto de eu realmente me dizer com sua autoridade, chegar aqui na frente e dar uma aula de TCP/IP, modelo 11, aquele negócio tudo. Não, aí eu conheço o assunto, mas eu não me sentiria à vontade para lecionar. A mesma coisa. Então, vocês, por exemplo, alguns aqui não vão utilizar, não vão viver de DW, vão viver de gerente de projeto, desenvolvimento, das áreas de expertise que vocês gostam e já trabalham ou pretendem atuar. Vocês estão vendo aqui alguns, né, por exemplo, o João é um profissional que gosta de desenvolvimento. Então, ele está vendo aqui essa parte de BI, Data House, para ele conhecer a tecnologia e, quem sabe, fazer com que o programa dele interaja com o DW. Mas aí eu vou ter outro profissional responsável pela essa parte do armazém. Ou seja, para cada, né, perspectiva você vai ter uma especialidade envolvida. Ok? E aí, quais são as principais tarefas quando você vai implementar um Data House? Ou seja, projetei, já sei como é que vai ser, já sei qual arquitetura que eu vou usar, já sei qual a forma de projeto, por exemplo, eu vou usar o Kimball ou o Immon, que a gente viu na aula passada e tal. O que eu, a partir de tudo isso definido, o que eu vou fazer? Né? Quais são os passos? Então, por favor, Douglas. Por incrível que pareça, é o tópico que eu mais vou levar tempo para explicar, assim, para relembrá-los, porque é onde o profissional de TI mais falha. O acordo de nível de serviço, vocês já devem ter visto isso em cadeiras de IT ou alguma coisa parecida, que é o SLA, o Service Level Agreement. É um contrato que estabelece os direitos e deveres de cada uma das partes. Eu digo isso porque é impressionante a quantidade de profissionais de TI no mercado que fornecem serviço, né, prestação de serviço, mas não tem um contrato bom, um contrato sólido, um contrato que realmente garanta direitos e deveres para ambas as partes. Ou o contrato é muito falho no sentido de que tanto o cliente quanto ele tem brechas para um não atender o outro, ou o contrato é muito voltado para o profissional de TI. Quando o cara vai no Google, por exemplo, primeira vez que ela vai fazer um projeto de DW, aí o que o cara faz? Vai no Google, aí modelos de contrato, né, de acordo de serviço, aí tirar um bocado. Aí o cara escolhe um e começa a colocar as regras dele. Só que o problema é que o profissional de TI, ele vai pensar nele. Então ele vai colocar seguranças para ele. O cara se atrasar o pagamento, se não sei o que e tal, beleza. Só que o contrato tem que ter também os deveres do profissional de TI. E aí, nesse ponto, é onde, né, nós, vamos dizer assim, a categoria em geral é falha. É muito comum, já peguei contratos onde, infelizmente, o contrato era, vamos dizer assim, muito tendencioso, era parcial, era mais para o desenvolvedor, né, porque realmente o contrato foi ele que tinha feito, né, e não realmente com o acompanhamento jurídico. Então, nessas horas, a minha recomendação é, você vai, não é que as empresas, tudo bem, elas já têm assessoria jurídica, mas se você, né, como profissional liberal, como consultor independente, você vai fazer uma consultoria, vai fazer um trabalho desse, custa nada, você vai, pega algum colega
colega, algum amigo, algum parente que você tenha, né, conhecimentos jurídicos, e mostre o contrato para ele, né, paga até, se for o caso, uma assessoria para a montagem do contrato, porque é importante. E até outro fator importante é que quando você monta esse contrato, o modelo, né, realmente já respaldado, juridicamente legal, pronto, é uma vez só, você só paga uma vez o serviço, depois você vai trocando realmente os dados dos clientes que você for prestando serviço. É muito importante, porque no final das contas, em última instância, Marcos, o que vai valer para a justiça é o que está no papel. Tá? Você pode chegar, o cliente chegar para ti, não, eu vou pagar, mas por causa disso, se não tiver no papel, se não tiver como aditivo, não adianta nada. Se você, por exemplo, chegar e dizer, vou entregar 20 módulos, mas no contrato só tiver 10, se tu entregar 11, né, o cliente ele, né, vai, mas tu falou 20, mas no contrato só tinha 10, tu entreguei, foi um a mais. Não, infelizmente é assim que funciona. Tá, ok? Então, tenham cuidado, façam, né, o investimento nessa questão de você ter um SLA, caso você seja consultor independente, ou você esteja abrindo sua empresa, sua startup. Existem várias empresas que dão assessoria, né, na criação de contratos de serviço. Tá? E claro, quem de vocês não tem um colega que faz direito, ou que terminou direito, que pode estar auxiliando também? Né? Um parente que é advogado, ou juiz, ou alguma coisa do gênero. Vale a pena. Tá? Investimento que para você evitar dor de cabeça futura. Tá? Segundo Douglas, estabeleci o contrato, tudo direitinho, legal, como é que vai ser a prestação de serviço, como é que vai ser as manutenções e tal. Agora a segunda parte é olhar da onde vai vir o dado. Então nós já comentamos aqui sobre a importância de você ver e conhecer as fontes, para exatamente a partir dela você entender como é que você vai fazer as operações, né, já a gente vai comentar, de ETL. Mas você tem que conhecer, os dados vão vir do XML, os dados vão vir de UFTP, os dados vão vir de 2 SGBDs que eu tenho lá, o dado vai vir da nuvem, vai vir num banco lá na Amazon, no Azure, não sei, mas eu tenho que conhecer, para daí, exatamente a partir daí eu ir para o próximo passo. Julie. Quando a gente fala em qualidade, é exatamente a limpeza dos dados, aquela questão, você conhecendo a fonte, você vai identificar, por exemplo, poxa, tem muita redundância, ou então, poxa, tem elementos aqui que são só de teste, né, valores que são sujeiras, na verdade, que são inconsistências que o banco tem. De acordo com a avaliação que você fizer da fonte, você vai conseguir, então, determinar qual é o trabalho que você vai ter para garantir a qualidade do dado, ou seja, para garantir que o dado esteja íntegro, esteja confiável e esteja disponível. Né? Vocês devem lembrar desses 3 tripézinhos lá de auditoria, né, de segurança da informação, tá bom? Que mais? E aí aqui o projeto é exatamente você determinar, que a gente vai ver no próximo módulo, é fazer o planejamento de como é que vai ser as tabelas que vão receber, aí vocês vão ver uma nomenclatura nova, né, que é a tabela fato, que a gente já, aí vez ou outra a gente já comenta aqui, a tabela fato, que é a que descreve numericamente os fatos da empresa, e as tabelas de dimensão, que é o que descrevem, contextualizam aqueles valores. Exemplo, né, já antecipando, já falei isso aqui em outras aulas, mas só antecipando. A tabela fato, por exemplo, que eu tenho vendas pela internet, é uma tabela na qual toda a parte numérica que descreve as vendas, por exemplo, produtos, os valores vendidos, né, quantidade de cada um, as datas, etc., estão lá concentrados. Só que nessa tabela fato não tem nenhuma descrição, só tem valores e chaves, né, estrangeiras. Aí esses valores, eles são descritos através do que? Das dimensões. Eu vou ter o cliente, vou ter o produto, vou ter a filial, vou ter o tempo, vou ter... Cada um vai ser dessa tabela que vai descrever o fato que está nessa tabela fato. Tá, ok? Então, tem exatamente nesse ponto aqui que você vai estar fazendo um projeto, realmente você projetar isso. É como se fosse o modelo entidade de relacionamento que vocês aprenderam a montar lá em banco de dados 1, mas voltado para a criação de um armazém. Tá bom? Último, Júlio. Ou seja, o último passo aqui nesse primeiro slide é exatamente eu escolher a ferramenta. Aí tem várias. Você pode até criar sua ferramenta, a gente vai ver isso também no módulo de ETL. Você pode criar um programa que faz processo de ETL. Só que, na minha opinião pessoal, tá? Aqui é pessoal, você também no vídeo é pessoal, do tio Elis. Hoje as ferramentas que tem disponíveis são tão boas, com tantas opções de funcionalidade, de atividades, que eu acho realmente assim, algo
só uma assim, extrema situação, assim, uma situação absurda para você realmente ter que implementar criar realmente um software em Java, ou em C Sharp, ou em C++, para implementar ETL, para fazer realmente esse ETL. Qualquer solução boa que você pegar, o Cognos, o da Oracle, o Microsoft, os ETLs delas já são bem completos, realmente você consegue fazer muita coisa bacana. Claro que pode acontecer uma situação com a usabilidade do ETL próprio, mas eu, pelo menos, nos meus anos de consultoria, já 13 anos de consultoria, mais ou menos, eu nunca precisei de um ETL voltado mesmo específico. Sempre usei alguma ferramenta, né, principalmente da Microsoft, que é mais, né, a solução que eu mais assim, conheço e trabalho. Tá bom? Continuando, né, depois que eu escolho a ferramenta de ETL, deixa eu ver aqui, André, continue, seleção. Onde vai ser instalado o DW, que é do DW, né? Você tem as fontes que pode ter lá as suas versões, já seus SGBDs, mas aqui já é a escolha da plataforma, né, e do software que vai gerenciar o banco no DW, né? Porque o DW é um banco de dados. A diferença que a gente vai ver exatamente é só a modelagem, como ele é montado. Mas é um banco que você poderia fazer select, sets, update, só que na prática a gente não faz isso. Nós vimos que o DW só se resume a 2 operações. Você carrega os dados e depois eles são consultados. Diga, João. Isso aí Data House completo? Tanto faz, Data Mart ou Data House, os passos são os mesmos. A diferença só vai ser a quantidade de dados que tu vai estar aportando. Se for um Data Mart, tu só vai estar trazendo, né, aqueles dados que descrevem um fato. Se for o Data House, traz os dados de todos os fatos que você vai descrever. Tá bom? Por favor, André, continue. Então, depois você vai transportar os dados, já vai começar a levar os dados, né, para o Data House. Você faz o transporte, que mais? A conversão é exatamente como a gente comentou, né, o ETL permite transformar os dados. Essa transformação é exatamente unificar tudo no formato aceitado pelo SGBD que vai armazenar o DW. Que mais? O processo de reconciliação é exatamente o processo de união, de unificação das diferentes fontes de dados através do ODS, por exemplo. A gente comentou que o ODS ele é responsável exatamente por essa união, né, como a gente viu em aulas passadas. Tá bom? Marcos, termine. Então, limpo, né, o ambiente, vamos dizer assim, tiro qualquer sujeira e daí eu aplicando aquelas questões de qualidade que a gente definiu e no final... Ou seja, eu defino como é que o usuário vai acessar esses dados. Tá? Então, esses são os passos para definir. Eu monto o DW, trago os dados. No final, beleza, como é que o usuário vai acessar isso? Eu vou pensar nas ferramentas de relatório, ou se vai ser só uma conexão ao Excel, ou se a aplicação que a empresa usa já tem isso, tá certo? Para implementar. Tá bom? Então, essa é a linha das tarefas que você teria para montar um Data Warehouse. Tá bom? E aí, aqui é só lembrando exatamente aquela questão do SLA, que eu até já antecipei um pouquinho. Igor, por favor, lê para nós o primeiro tópico. Acordo. Agreement, né? Ele pode, né, exatamente a gente vai ver, né, que posso ter 3 tipos, né? Interno, externo e informal, tá certo? Mas é importante que até se você, por exemplo, o Douglas ele trabalha no setor de TI de uma empresa. Ainda que seja interno, é importante que se tiver um projeto, você tenha um SLA para aquele projeto. Exatamente para garantir as responsabilidades de cada um e garantir, consequentemente, que as partes vão interagir de uma forma harmônica dentro do projeto. É importante, até internamente, até que seja entre setores, porque muitas vezes um determinado setor pede uma demanda para a TI e a TI tenta fazer, mas os próprios funcionários daquele setor que solicitaram o projeto não estão disponíveis. E a TI atrasa o projeto não por causa dela própria, mas por questão da falta de disponibilidade do cliente, do stakeholder. E, consequentemente, a TI acaba pagando pato por uma coisa que ela não é culpada. Mais uma vez, é uma forma de você garantir não ter dor de cabeça. Tá? Isso é muito importante no projeto de Data Warehouse, porque, afinal de contas, não é um plugin de um software que você não está desenvolvendo. Você está desenvolvendo um projeto que é caro, muito caro, mas que pode gerar valor estratégico na empresa. Só que ele é caro e envolve muita participação do cliente. Se não tiver, não tem sucesso, como a gente já comentou em aulas passadas. Tá? Pois é.
Exatamente. É que é comum, né? O pessoal era para enterrar a fibra a 1 metro no mínimo, o pessoal enterra assim. Aí vai uma enxada de um cara lá, corta e pronto. Segundo foi vendido, era toda separada. Não era. Tá? Realmente, querendo ou não, é a forma de você mesmo ter sua proteção, né? De você realmente se proteger realmente contra esses casos. É muito chato, tá? É muito chato. Eu já peguei casos, né, de empresas, né, que tinham um fornecedor de TI, mas não tinha SLA, era mais um negócio meio verbal. Aí quando dava problema, aí um ficava apontando o dedo pro outro, é horrível. Eu não quero um negócio desse para você, tá? Vale a pena realmente você investir no SLA, né? E como a gente comentou, fazer uma assessoria jurídica e tal, tá? Igor, continue. Documento as expectativas. Tá? Pode conter a descrição de componentes, sistemas, serviços específicos, todo o sistema inteiro, se for realmente algo do zero. Tá? André, deve conter. É uma dica também, tá? A maioria das empresas de TI aqui do Ceará, e consequentemente os profissionais de TI, não sabem ganhar dinheiro com o desenvolvimento de software. A maioria das empresas acha que o ganho é quando você vende o software. E não é. O ganho maior que você pode ter, Marcos, num software, é quando você fecha uma manutenção para esse software. Porque aí, se você fizer um programa bem feito, a manutenção estabelecida em SLA não é uma manutenção que vai te consumir horas de projeto. São pequenos ajustes que vão acontecendo durante a execução, né, durante o uso do programa pelo cliente. E aí você consegue ter, então, 20, 30 clientes que vão te pagar todo mês aquela quantia bonitinha para ter uma garantia de suporte. Por exemplo, o esquema que a Oracle faz com o MySQL. O MySQL é gratuito, mas se você quiser, você pode ter um contrato com a Oracle, para caso aconteça algum problema, a Oracle vai lá te dar o suporte. Aí tem vários níveis, suporte telefone, suporte internet, suporte presencial, etc. Ou seja, eu dou o software gratuitamente, mas eu ganho em cima do serviço. Porque se for uma empresa, ela vai querer realmente ter um respaldo, né, ter uma segurança durante o uso da solução. E o problema maior é que as empresas daqui não sabem ganhar dinheiro. Você não ganha na venda do software. Desenvolvimento é só, Douglas, uma porta de entrada, é para você entrar na empresa. E aí, uma vez dentro, você ter uma manutenção, criando uma política de manutenção, criando um contrato, até se for um serviço separado, estabelecendo como é que é a manutenção, os limites, né, claro, para a pessoa não mudar o software inteiro, né, mas quantas alterações, qual o limite das alterações, o prazo, etc. Você consegue ganhar muito, 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 muito dinheiro com isso. Tá? Principalmente porque você mantém. Agora, para isso, claro, por que as empresas daqui não conseguem isso? Né? A maioria, por que as empresas daqui acabam querendo vender alto software e depois, né, acaba tendo estresse com o cliente? Porque os softwares nascem mal feitos. Os softwares nascem sem projetos, sem serem planejados corretamente. Ou seja, nas coxas, como a gente fala, né? O cara faz de qualquer jeito. E aí, por isso, o software acaba sendo entregue para o cliente cheio de bug, cheio de defeito, cheio de problema. Aí é claro que o cliente vai reclamar e fica aquela história, né? Ah, você era para ter feito isso. Ah, mas no fim você era para ter feito aquilo. E fica aquele empurra-empurra. Mas quando você pega um software que é maduro, que tem realmente já uma estabilidade alta, uma equipe de desenvolvimento que fez o projeto direitinho, o programa sem concha de retalho, nada, você consegue ter então contratos de manutenções maravilhosos, você vai ter no máximo 1 ou 2 requisições por mês. E isso é muito legal, porque é como se fosse um aluguel, como se fosse você receber sem fazer praticamente esforço algum. Né? As grandes empresas trabalham dessa forma, TOTS, né? A Stefanini, todas elas trabalham dessa forma. Por exemplo, a TOTS, né? O SAP também. SAP é um sistema altamente maduro. A SAP vem, o representante vende a solução, beleza, ganhou lá um bom dinheiro, mas o mais legal é que é o contrato de manutenção. Aí no máximo aciona 2 vezes por mês. Aí tu imagina, tem uma equipe de TI que é acionada somente 2 vezes por mês. Isso para um cliente. Ou seja, eu consigo então ter uma boa carteira de clientes que são acionadas dentro desse por exemplo, intervalo de um mês. Eu consigo então manter 10, 15 clientes fazendo as alterações sem atrasar e recebendo dinheiro pelos 15. Agora, para isso tem que ter realmente, né, um bom contrato e, claro, né, atender as expectativas do cliente.
É o que acontece, por exemplo, para encerrar e a gente falar sobre tópicos, é o que acontece, pelo menos hoje, né? Eu espero que não mude, né? Porque eu já vou comentar aí para vocês vão entender, mas é o que acontece hoje com a GVT. A GVT, ela tem uma área de suporte fortíssima. E aí, quando acontece algum problema, por exemplo, se alguém que tem GVT, quando a internet está fora do ar, né, você liga para lá. Aí, quando acontece um problema na região, que já é detectado, eles já colocam na gravação dizendo, ó, região que você se encontra, né, está passando problema técnico, a previsão é voltar até 7 da noite, eles dão lá o horário. Isso já evita de eu criar 30 chamados diferentes para o mesmo problema, para a mesma região. É uma forma de você ter uma manutenção boa. Né? Claro que eu comentei a questão de esperar ou não que isso continue acontecendo, porque você deve saber, né, que a Telefônica, né, que é a Vivo, comprou a GVT. Está só esperando a Anatel dar o martelo final, autorizar a fusão, né, o KD, né, aquele órgão, né, que permite as fusões, mas a GVT ela vai ser da Vivo, é isso que me preocupa. Né, que infelizmente a GVT era a única esperança, era o raio de luz que você tinha no meio, né, das operadoras, né? Mas enfim, mas a GVT ela consegue exatamente oferecer um serviço bom para o cliente e dar pouca dor de cabeça e assim manter a lucratividade alta por causa disso, porque o projeto foi bem feito. O projeto, eles não vão pendurar 100 clientes no link de 1 mega, que nem outras empresas que a gente conhece, né, faz, né? Então, o que acontece é isso, é planejado. E é por isso que eu comentei que a importância do planejamento. Se você fizer um software legal, né, que vai trabalhar com desenvolvimento de software, faz um projeto legal, faz um sistema mesmo sem falhas, direitinho, documentado, cara, tu não vai ter dor de cabeça. O usuário vai pedir só para estender o programa, aumentar uma coisa que tu não colocou. E aí, nisso, o contrato de manutenção, se você tiver feito algo mensal, tu vai ser acionado 1 ou 2 vezes por mês. Agora, mais uma vez, o mais importante é o projeto, a construção. Uma construção bem feita, dá pouca dor de cabeça. Uma construção mal feita, meu amigo, aí você vai ficar refém pro resto da vida. Aí não compensa, tá bom? André, por favor, sobre tópicos durante a manutenção. É importante isso está dentro do contrato, quando você for fazer manutenções, é importante dizer isso lá, é importante dizer a período e avisar para o usuário. A pior coisa que tem é você chegar, por exemplo, você vai trabalhar com o sistema, aí você abre o sistema e o sistema está indisponível. Aí você liga para o suporte, pode dizer, não, ele está fazendo manutenção. Aí você, pô, ninguém me avisou, é horrível isso. Falta de comunicação é um problema gravíssimo e isso tem que ser resolvido. Você faz então a rotina de manutenção, o sistema provavelmente vai ficar disponível, você tem que avisar, né, para os usuários, mandar e-mails formados dizendo, ó, tal dia, tal horário, o sistema vai ficar fora do ar, por causa disso, né, estima-se a volta a tal dia, é muito importante isso. Comunicação. Vocês têm que colocar isso na vida de vocês, tá bom? A janela de manutenção pode ser diária, mensal, semanal, enfim, dependendo da empresa. O processo de manutenção pode levar poucos minutos, algumas horas, e mudanças importantes, aí sim, exigem a definição, né, de um período específico. Se for uma mudança que está fora da rotina, uma adequação muito importante, aí vai ser um período específico que você, mais uma vez, tem que comunicar ao usuário, né? E como nós comentamos, os acordos de nível de serviços, SLAs, tem 3 tipos. Pode ser interno, pode ser externo e pode ser informal. Tá? E aí, os fatores de risco que tem que ser levados em consideração num projeto de Data House, deixa eu ver aqui. Douglas, por favor, primeiro tópico, subtópico. Alguns? Primeiro. Cara, assim, não sei se alguém aqui chegou ou chega a trabalhar, né, numa empresa multinacional, né? Não sei se alguém aqui já teve essa experiência, ou até de ir para o exterior, né, e trabalhar lá fora. Mas a questão cultural é um negócio muito invocado mesmo. Eu tenho feito uns cursos, né, na verdade, uma espécie de segundo mestrado americano. Né? E lá exatamente, eu estou tendo exatamente uma cadeira sobre liderança e cultura organizacional. E um dos assuntos foi exatamente essa questão esse item, né, das questões culturais. Parece que você vai vendo os detalhes, as formas assim, de cada um agir, é muito invocado. Muito invocado, e problemas culturais geram choques gravíssimos. Por exemplo, eu não sei se eu comentei já aqui com vocês o problema da Euro Disney. Eu comentei já aqui em sala?
Então, dizem já, né, aquela história exatamente de que eles foram instalar em Paris, pronto, foi exatamente um problema de questão cultural. Né, eles tentaram instalar a Euro Disney, né, tentando implementar como se fosse a cultura americana, e o europeu é diferente do americano. E aí por isso que o projeto não foi, né, um sucesso, pelo contrário, né, foi um fiasco. Mas é importante, se você vai trabalhar, até a nível mesmo de estados mesmo, você vai para o sudeste, para o sul, né, ou para o centro-oeste, ou para o norte, as culturas são diferentes. Então você tem que estar realmente adequado, tem que ir com calma, com cuidado, para evitar de você ter dor de cabeça em relação a questões culturais. Você acabar ofendendo alguém sem que você soubesse que estava ofendendo. Tá bom? Continue. Infraestrutura, né, ou então escolher a arquitetura lá de distribuição dos bancos, dos componentes de TI, que não se adequam à solução. Às vezes, geralmente você chega nessa arquitetura inadequada quando você não tem muito dinheiro, vamos dizer assim, muito recurso financeiro para investir na aquisição da arquitetura correta. Tá bom? Mas você não pode, ainda que você tenha recursos limitados, você tem que propor uma arquitetura que atenda às necessidades, ou não faz o projeto. Tá? Que é aquela história do risco. Avaliou, viu que não vai dar certo, não faz o projeto. A verdade é essa. Ah, professor, vou perder dinheiro. Não, mas você ganha vamos dizer assim, respaldo, respeito e evita a dor de cabeça, né, que duraria durante anos. Tá? Julie. Se eu não souber aquela história, se eu não souber como o negócio funciona, é um risco ao meu projeto. Eu tenho que entender quais são os objetivos que a pessoa tem com o sistema, quais são os objetivos do negócio e como o sistema vai atender aquele negócio. O que mais? Se eu não tiver acesso a todas as fontes, não tratá-las da forma correta, terei problemas que podem afetar o sucesso da minha solução. Marcos. Esse daqui é outro chato. Você, recém-formado aqui pela Facete, com o canudo na mão, aí você quer ganhar o mundo, né? Igor, por exemplo, quer ganhar o mundo, tá lá com o canudo. Agora que eu estou formado, sou bacharel em sistema de informação, o mundo é meu, eu vou ganhar tudo que é cliente, aparece o primeiro cliente. Aí o cliente pede, né? Vamos supor, Igor, você tem alguma área que você gosta, já sei que você pretende seguir, desenvolvimento, ou redes, ou banco, sei lá. Desenvolvimento, web, mobile. Então, desenvolvimento mobile. Então, Igor, eu vou ser a maior empresa de desenvolvimento mobile aqui do estado. Aí chega o primeiro cliente. Clientezinho pequeno, uma lojazinha, por exemplo, de departamento, de roupas. Só pretende criar um aplicativo onde o usuário possa ver as promoções, tipo um catálogo de ofertas. Só que é isso. Não quer comprar, vender pelo sistema, nada. Só um catálogo para a pessoa poder receber os produtos em oferta lá, ver, comparar e tal, etc. Aí chega aí na empolgação, não, só um catálogo não. Vamos fazer uma loja virtual, vamos interagir com o PagSeguro, com o PayPal, com o cartão de crédito, vamos fazer com que ele se comunique com o seu servidor, vamos fazer aqui um esquema de promoção, vamos interagir com a rede social, para o cara quando postar um produto, né, lá na rede, que ele dê um like lá, um curtir, compartilhar por demais, ou seja, o cliente queria isso, o escopo do projeto era esse. Aí o Igor foi lá na empolgação e prometeu isso aqui, ó. E o pior, ele chegou e disse, e ele entrega tudo isso em um mês. Em um mês está tudo pronto. Aí o cliente ainda chega, rapaz, um mês, rapaz, tem certeza? Aí ele chega com aquela máxima, lá garantia sou eu, né? Ou seja, a garantia sou eu, estou dizendo que eu vou entregar em um mês, eu vou entregar em um mês. Só que aí acontece, né, vamos supor o que está acontecendo comigo. O filho fica doente, o pai fica doente, entendeu? E aí acaba se tornando debilitado, não consegue trabalhar durante uma semana, pronto, já quebrou o projeto inteiro, tá? Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Eu sei que parece um negócio meio óbvio, né? Mas é incrível como a área de TI sofre com isso. É impressionante como a quantidade de profissionais que chega e projeta prazos, coisas assim, totalmente fora da realidade, totalmente utópicos realmente. Tá? Mas... exatamente, entendeu? É um absurdo, cara, não vale a pena, é sério, vá por mim, já estou nessa área há mais de 10 anos, é melhor você perder um cliente, mas você ter sido responsável, do que você pegar os clientes e você ter dor de cabeça durante anos, não vale a pena, eu já vi pessoas assim, não é legal.
Não é legal, sofre muito, a pessoa perde o gosto, e também até você e a área se queima, né? Por exemplo, desenvolvimento web hoje aqui no Ceará é queimado por causa disso. Quando a gente fala, por exemplo, vamos fazer um insight, eu quero um site. Qual empresa referência aqui no estado para desenvolver site? São pouquíssimas, e olhe lá. Alguns aqui talvez nem conheçam alguma das empresas, por exemplo, alguém conhece a Briba? Né, o Douglas conhece, o André conhece, o Rafa conhece, é uma das maiores que tem no estado, mas quase ninguém conhece. Navegantes, não conhece, outra também grande. Noix. Aí, tá vendo? Daí, a Júlia trabalha, por exemplo, numa empresa que é a Envia. A Envia, desde outra, tem umas parcerias com a Noix, mas não conhece. Mas por quê? Porque, infelizmente, mas não é a culpa da empresa, as empresas são grandes. O problema é a área, o setor. O setor do desenvolvimento web ficou queimado. Por quê? Porque qualquer pessoa, como não tem, né, a questão de uma obrigação, então qualquer carinha pega um tutorial lá de Dreamweaver lá de 10, 20 páginas, pronto, eu sei fazer um site e tal. Aí o cara fazia de qualquer jeito, pegava um bocado de animação flash, tacava lá no site e tal, pronto, aí que site bonito. E não é o que o cliente queria. E a área se queimou por causa disso. Um exemplo maior para encerrar essa questão da expectativa, e por isso a saturação da área, né? Por isso que a área, infelizmente, é uma área boa, uma área que era para dar muito dinheiro, né? Mas que infelizmente não está sendo por causa disso. Mas acho que alguns aqui, aí acho que essa empresa todo mundo deve conhecer, que foi, né? Que eu acho que não existe mais, nunca mais ouvi, pelo menos, a Nelsites. Né? Nelsites, ela era uma empresa que trabalhava com vários problemas desses daqui, porque o dono só queria ganhar dinheiro. Essa mesmo, pronto. Só que era fora da realidade. Como é que ela conseguia? O que é que ela fazia? Ela pegava o cliente, e ela teve clientes grandes, por exemplo, aquele resort Canoa Quebrada, a barraca Crocobit, eram todas dela. E aí, como é que ela fazia? Simples, ela chegava, o dono, né, recebia o dinheiro, claro, né, fazia o contrato lá e contratava uma série de estagiários. Né? Aí o estagiário ficava 2 meses lá fazendo, terminava, enxotava e contratava mais estagiários. A rotatividade lá na empresa era altíssima porque ele pagava baixo, era estagiário. E aí ele vendia o resto do dia, ou seja, tipo assim, o cara cobrava, sei lá, R$3.000 por um site básico e pagava para 2 desenvolvedores em 2 meses, o cara pagava R$600, ou seja, ele embolsava 2.400 pau limpo, zerado, bonitinho para ele. Aí claro que ia falir, né? Claro que não dá certo, até por questão de você não ter um time fixo, né? A atividade era altíssima lá, realmente porque o cara era por projeto praticamente, o cara contratava, aproveitava a brecha da lei, né, do estágio, para contratar, ficar um tempinho lá e depois enxotava. A empresa era praticamente ele, só de fixo, e os estagiários, todos trabalhando, né, rotativo. E aí prometia coisas que não podia cumprir, não se preocupava com a questão cultural, não se preocupava com o objetivo da empresa, era só entregar e embolsar e não se preocupar com a qualidade. Chegou ao ponto, para vocês terem dado um absurdo, que eu acho isso um absurdo, pelo menos. E não sei se você que também está assistindo a gente concorda, mas eu acho um absurdo. Eu sou desenvolvedor web. O André chega para mim e diz assim: Elis, eu quero um site. Um site da empresa, com a marca da empresa, né, com a marca visual da empresa, tudo. Eu chego, tá bom, eu cobro, sei lá, R$5.000. R$5.000 fazer o site. Aí tu, beleza, né? Eu pago e tal, 50, né? Beleza. Aí eu vou na internet, coloco assim no Google, templates de site. Aí eu vejo lá um bocado de template. Eu pego um template, só coloco a logo do cara, coloco o conteúdo e digo que o site é dele. Aí sabe o que é pior? Porque já aconteceu isso aqui no Ceará, digo isso que eu já vi. O cliente chega empolgado, pagou R$5.000, mas o site está do jeito que ele queria, né? Ele acha que aquele site é dele, com a identidade exclusiva, mostra lá pro amigo, aqui, cara, o sitezão da minha empresa irado, o cara olha assim, dá uma olhada assim meio de lado, rapaz, esse site aí tem um igualzinho, aí abre o outro aqui, ó, aqui o template, né, o modelo visual, como é igual, pronto, tá ali, cara, murchou. Entendeu? Mas o que tem de profissional fazendo isso é fora de série, você não tem noção. Tá? E hoje facilitado com plataformas como o WordPress. Né? Várias empresas, basicamente, você paga caríssimo no site,
Baixa o WordPress, baixa o template, faz umas adaptações no CSS e pronto, e lança. Tá errado, pô. Né? Não, é tudo essa linha. É nessa linha. Tem não, é complicado. Você trabalhar com CSS não é para qualquer um, entendeu? Você conhecer realmente trabalhar com folha de estilo não é para qualquer um. Trabalhar agora com HTML5, né? Que na verdade o HTML é fácil. O problema do HTML5, a dificuldade é o CSS e o JavaScript. Então você fazer as programações mesmo, de estilo, criar layouts responsivos, cara, é um trabalho da pílula, macho. E eu não nego, por exemplo, os meus sites são baseados em templates. Eu edito, eu vou lá, edito para as minhas necessidades, mas é claro que eles são baseados em templates. Seria um absurdo eu chegar e dizer, por exemplo, o acadêmico, vocês aquele verdinho, né? Ou meu site profissional mesmo chegar e dizer, não, eu criei do zero. Não foi, eu estaria mentindo. É um template que eu pego e adapto. Agora, era para ser justo também com o cliente para chegar e dizer dessa forma, dizer, ó, é um sistema já pré-pronto, tem os layouts aqui prontos, então a identidade visual pode ser parecida com de outros sites, então eu tenho que deixar isso claro. Agora o cara pagar R$5.000 para ter uma identidade exclusiva, só da empresa, aí chega lá e vê que não é, meu amigo, é complicado. Tá? É muito complicado, mas é só que acontece isso fora da realidade. É impressionante como o cara de TI tem essa característica inerente dele. Ele acha que entregar o mais rápido possível e pegar outro, ele vai estar ganhando dinheiro. E, na verdade, o erro está no projeto. Se ele projetasse, por exemplo, para fazer negócio direito, eu vou levar 3 meses. Pronto, quanto é que com 3 meses você quer ganhar? Né, você acha que é justo ganhar pelo projeto? Pronto, aí dali é que você vai fazer o valor. E fica 3 meses fazendo. Se terminar antes, ótimo, legal, terminou, o cliente ficou satisfeito, ótimo, vai para outro, é lucro, mais lucro ainda. Mas você vai ter 3 meses para fazer aquele projeto e calculou quanto é que você iria ganhar e o cliente aceitou em cima daqueles 3 meses. Tá? É a mesma coisa com o armazém de dados, mesma coisa. E o armazém de dados é mais complicado, porque o armazém de dados não é um projeto que tem template pronto, né? É um negócio realmente que você tem que fazer mesmo do zero. E aí o cara chega e promete para fazer 1 mês, 2 meses. Não tem, é impossível você fazer um data house em 1, 2, 3 meses. A gente falou isso aqui, né? É completo, mas é impossível. Um data mart, que é um fato que a gente falou no ano passado, você entrega, mas ainda em meses, no plural. Porque só o levantamento de requisitos e, consequentemente, aquele espaço que a gente viu, conhecer o ambiente, conhecer a arquitetura, preparar a plataforma, instalar, configurar o ETL, meu amigo, é um trabalho. Vocês vão ver, quando a gente tiver nossa aula prática no sábado, né, agora em maio, vocês vão fazer um ETL, vão fazer um OLAP, mas porque já vai estar tudo pronto. Já vai estar todos, vamos dizer assim, o ambiente lá já vai estar redondo. Agora, se você fosse fazer do zero, eu precisaria no mínimo de umas 10, 15 aulas. E isso já com o projeto pronto. Porque se não tivesse projeto pronto, aí não dá numa cadeira, nem uma cadeira dessa de 72 horas, não daria tempo para a gente fazer um projeto de DW, né, do começo até o final mesmo do zero. Não dá. Porque é muita coisa, é muito detalhe, é muita fonte de dados heterogênea, é muita transformação que você vai ter, então é complicado, é muito complicado. Tá bom? Emanuel, termine. Os 2 últimos estão abaixo, níveis. Não, e depois. Esse é o problema específico do DW, né? Sumarização, a gente comentou em aulas passadas, é quando você tem as agregações dos dados, totais, médias, mínimos, máximos, etc. Você pode exatamente comprometer a sua solução se tu não pensar em que tipo de informação sumarizada o teu usuário quer. O teu usuário pode muito bem querer até desvio padrão, tem um valor, a média, e qual o desvio padrão dele? Ele pode querer, mas se você não pensar nisso, não perguntar para ele, não levantar o que ele quer, você não vai ter as sumarizações necessárias. Isso significa o quê? Que eu não vou ter toda a informação. Se eu não tiver toda a informação, não tem como eu tomar decisão da forma correta. Tá bom? Termine. Baixa. Aí, como nós já comentamos anteriormente, se eu não tiver qualidade, eu vou ter inconsistência. Se eu tiver inconsistência, vou ter problemas na hora de gerar informação. Se eu tenho problema na hora de gerar informação, eu tenho problema na hora de tomar decisão, né, em cima dos dados que foram fornecidos pelo armazém. Tá bom? Alguns erros comuns de DW, André. Sem as pessoas realmente que deveriam estar participando do projeto, são os stakeholders corretos. Que mais?
como a gente acabou de falar anteriormente. Júlio, continue. Esse é legal. Esse é aquele que você se faz de vítima. Aquele que o cliente chega, mas você tem que fazer isso e tal. Não, tá certo, nós vamos ver se a gente faz. Aí depois não consegue. Era para fazer? Eu não sabia e tal. Aquele que dá de desentendido, João sem braço, pronto. O que tem também na área é impressionante. Por exemplo, isso aqui é muito comum noutra cadeira que eu estou relacionando aqui, que é a de auditoria. Tá? Você tem um ambiente, o cara chega para ti e diz o seguinte, eu quero que você configure um Active Directory, aqui um serviço de domínio, né, com tudo direitinho, usuários, unidades organizacionais, compartilhar tudo. Aí o cara chega e faz o projeto do AD, mas não se preocupa com segurança, ou seja, o cara não define a diretiva de senha, de garantir que a senha vai ter que ter 8 dígitos, trocando de tanto em tantos dias, não se preocupa com nada disso. O cara só vai lá, instala o Windows, sobe o AD, né, o DC Promo, instala lá o DNS, DHCP, bota a marca, pronto. Uma semana o cara faz um projeto, que era para, teoria, levar pelo menos um mês. Aí depois de um tempo percebe-se que algumas pessoas estão, por exemplo, entrando com o usuário de outros porque a senha está fácil, está tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você chega pro cara, ei rapaz, como é que tu deixa a senha assim? Os usuários tudo estão com senha fácil. Aí você chega e diz, era para proteger, era para aumentar a segurança da senha? É um politicamente inocente. Não faça isso. Tá? Até uma pena, eu acho um erro a cadeira de auditoria ser só uma vez por semana, né? Porque é uma área que na verdade envolve todas as outras, né? Quando você vai fazer um software, você tem que ter a segurança do software. Quando você vai fazer um projeto, você tem que avaliar a segurança dos dados que estão tramitando, porque muitas vezes os projetos envolvem dados estratégicos da empresa, né? Envolve informações, por exemplo, um projeto pode ser de novo produto. Vamos supor, a Facet pode ter um projeto que a gente não sabe, de um novo curso ou de novo campus. A gente não sabe. Se isso vazar, as outros concorrentes já podem se preparar para isso. Aí já perde o fator surpresa. Então, até em gerência de projeto, que é uma área que não tem tanto TI, mas existe-se a segurança daquilo que está sendo, do dado que está sendo manipulado. Tá? Então, vai fazer alguma coisa, rede, banco, até CG, computação gráfica. Eu sei, computação gráfica, professor? Lá do titio Yuri e tal. Tem que se preocupar com a segurança em relação aos dados que estão sendo utilizados pelo sistema. Né, garantir que eles estão consistentes, que ninguém pode hackear e tal, e também garantir que eles não vão gerar problemas de hardware na máquina. Problemas de hardware que a gente diz, por exemplo, você pode, usando o C, né, o C++, como ele tem um poder muito grande, você utiliza ponteiros, né, e aí o OpenGL, essas coisas. Só que você pode acabar forçando estouros de memória, forçando que o jogo lá no momento, determinado momento, bum, dá uma tela azul lá, e tu não consegue, querendo ou não, é uma falha de segurança. Então, por exemplo, criei um jogo multiplayer, usando, né, uma rede, né, usando, né, a portas com e tal, e daí eu acabo não me preocupando com a segurança, né, dessa comunicação. Posso muito bem utilizar, no final das contas, a brecha, né, desse serviço para invadir tua máquina. Então tudo tem que se preocupar com segurança. Segurança é uma área que está envolvida em todas as demais. Vou desenvolver software, vou instalar uma rede, vou criar um projeto, vou fazer um banco de dados, vou instaurar governança de TI. Todas as áreas que vocês viram aqui no curso, todas elas têm lá uma pontinha de segurança. Na verdade, o ideal era que segurança fosse vista em cada cadeira, só que exigiria uma carga horária bem maior. Tá? Então era para você ter uma cadeira, dentro da cadeira de desenvolvimento de software, você tem um módulo só de segurança. Dentro da cadeira de banco de dados, você tem um módulo só de segurança. É para ser nesse formato. Tá? Eu sei que algumas cadeiras até tem, mas não são todas. Né? Até porque o tempo às vezes não dá. Né? Realmente é muito complicado. Ok? Continuando, deixa eu ver aqui. Igor, carregar. A gente comentou já isso aqui, é lembrar que você só precisa levar para o DW aquilo que realmente interessa para o usuário. Muito raramente você vai precisar, por exemplo, levar o campo e-mail para o DW. Porque o e-mail não vai fazer diferença alguma para o usuário. Ele pode até querer levar o nome do cliente, a cidade que ele mora, mas o e-mail, telefone, não faz sentido. Tá? Só se realmente precisar de uma descrição total do cliente lá no DW, o que é raro. Está entendendo? Não sei, só preciso levar, só leva aquilo que realmente interessa. Eu não vou, porque a tabela de clientes tem 20 campos, eu vou levar uns 20 campos para o armazém. Não precisa. Você só leva realmente aquilo que é importante para a tomada de decisão. Tá bom? O que mais? Aí.
Nós já batemos aqui nessa tecla. Não é assim que funciona, não é nem de longe é perto de um transacional. Tá? E quando vocês verem modelagem a partir da próxima semana, vocês vão ver realmente como tem nada a ver com relacional. Tá? Apenas ele se utiliza do SGBD, mas ele não tem nada de operacional a nível de modelagem, normalização, essas coisas não existem dentro de um banco, de um armazém de dados. Tá bom? Termine, Igor. Escolher. É a mesma coisa de você escolher um desenvolvedor que é ótimo em Java e não um analista de sistemas para fazer o levantamento do requisito. Programador, desenvolvedor é uma coisa, analista é outra. Programador, desenvolvedor são pessoas que são excelentes na linguagem de programação. São aqueles caras que têm a CJP, né, que é a certificação do Java, ou a MCSD, que é a Solution Developer da Microsoft, enfim. São caras que sabem todos os pontos e vírgulas da linguagem de programação. Mas não há garantia alguma de que esse cara consiga ouvir um cliente e traduzir isso em um sistema. Quem faz isso é analista de sistemas. Um cara que é muito bom em programação, ele não necessariamente é muito bom em UML. Em análise oriental ao objeto. Agora, o cara é analista, não. Analista é exatamente o cara que resolve o problema. Mesma coisa aqui. É muito mais importante um cara que entenda do negócio e consiga traduzir isso num projeto de DW do que um cara que sabe SQL Server ou Oracle a fundo. Tá? E isso é legal porque isso faz com que você não precise, eu gostei da área de DW, gostei da área de BI, mas eu não gosto tanto de banco de dados. Mas você não precisa interagir tanto com o banco de dados a esse ponto. Você pode ter um profissional de dados, que seria o DBA, para fazer esse trabalho para você. E você fazer esse papel é importante, que é o quê? De olhar o ambiente e daí propor a solução. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então esses são alguns erros comuns que você tem no projeto de DW. Outros erros, Douglas? Ignorando o vídeo, ignorando o áudio, ignorando e-mails, ignorando documentos do Word, planilhas do Excel, que podem estar na empresa disponível e que você não quis trazer para dentro do sistema. Tá? É muito comum hoje com e-mail já. E-mail já tem, várias empresas, que elas também vão nos e-mails, fazem, né, pegam as palavras e daí geram informação. Né? Como o Gmail, por exemplo, para gerar os anúncios. Tá bom? Continue, Douglas. Tá? Ou seja, oferecer dados que o usuário não entenda. Né? Também é muito importante você trabalhar com os dados que o usuário realmente ele esteja da área dele, nomenclaturas que sejam realmente do dia a dia dele. Ainda que você não conheça, você passa a conhecer. Você não pode chamar os dados pelo nome que você conhece. Tem que ser os nomes que o usuário realmente está habituado. Tá? Continue. Se você não tiver realmente planejado, é complicado. Acreditar que vai melhorar automaticamente vai tudo melhorar, não é assim que funciona. Tá? Julie? Pronto, eu instalei o DW, acabou. Né? Todos os problemas estão resolvidos, a empresa agora vai entrar no momento dourado. Né? Tá? Também, né? Mas a questão maior é porque o DW é só mais uma ferramenta. Se não tiver um bom tomador de decisões utilizando as informações, não adianta nada. Tá bom? Último, Júlio. Nós vamos ver isso aqui, é um assunto de KPI, de indicador de desempenho de negócio. Muitas vezes as empresas elas só veem o problema quando chega no final do mês. Mas o problema, Manuel, começou na segunda semana do mês. Só que como os relatórios são gerados, Marcos, somente mensal, a pessoa só percebeu a desgraça quando gerou um relatório. Ou seja, é um sistema reativo. Um sistema proativo, que a gente vai trabalhar aqui nos próximos módulos, é exatamente um sistema no qual ele vai monitorando o que vai acontecendo. Qualquer variação no padrão, no que você estabelece como padrão de funcionamento, você já pode ser alertado por e-mail, por indicador lá no dashboard, ou alguma coisa do gênero. E daí você já tomar uma atitude. Você não esperar a desgraça realmente se instalar, para daí você tomar alguma ação. Tá, isso é muito importante, é exatamente o que move o módulo de KPI que a gente vai estar vendo aqui, de indicadores de desempenho de negócio. Tá, exatamente isso, ser proativo, evitar de que um comportamento ruim seja ampliado ou aproveitar um momento bom para intensificá-lo. Tá certo? A gente vai ver exatamente isso no módulo de indicadores de desempenho.
Bom, e aí, né, os requisitos, né, deixa eu ver se é isso, exatamente, os requisitos necessários, a gente já está encerrando, só esse e o próximo slide de boa prática, a gente encerra o nosso momento de hoje. Então, os requisitos necessários para você ter um DW realmente, para resumir, né, sumarizar tudo que a gente falou aqui na aula de hoje e nas outras aulas, é o quê? Data House tem que ser orientado ao negócio. Você tem que ter um comprometimento realmente daqueles que estão financiando o projeto, né, daqueles que estão realmente querendo a solução. Você tem que alocar os recursos necessários, tanto, né, de aplicativo como de infraestrutura, mas tem que alocar os recursos necessários para atender as expectativas. Você tem que ter uma equipe de projeto. Só ser sozinho não dá certo. Você não pode ser um lobo solitário no projeto de DW. Tá? Você tem que certificar a qualidade dos dados, garantir que os dados estarão íntegros quando chegar no armazém. Senão a tomada de decisão estará comprometida. Você tem que ter um modelo flexível. Quando a gente fala modelo flexível, estamos falando o quê? De ferramentas que permitem o usuário ver o dado da forma que ele quiser. Então, soluções, né, tipo Excel, Power Pivot, são soluções que realmente podem estar auxiliando, porque o usuário monta, né, do jeito que ele quer o relatório, cruza a informação do jeito que ele achar melhor. Liderança, tá, de dados, ou seja, você ter realmente os dados mais atual possível e que mais consistente possível. Ferramentas de ETL automatizadas, ou seja, a trazer os dados da fonte para o armazém, né, de tempos em tempos. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, quando a gente falar de tempo real, tá, de forma automática, não precisa alguém disparar. Conhecimento sobre a compatibilidade do DW com sistemas, para realmente saber se o usuário, para acessar o DW, ele vai ter que usar um outro programa, ou se vai ter um plugin dentro, né, que vai permitir já acessar diretamente. Vamos falar, eu desenvolvi minha solução em Java, o sistema operacional. Eu montei um armazém. Como é que o usuário vai acessar esse armazém? Não, professor, no Java mesmo, meu programinha, eu vou colocar um novo módulo que vai permitir esse acesso, essa manipulação. Beleza. Ou então, não, vou criar um novo software muito complicado, eu vou usar um já existente, um Excel da vida. Também está valendo. Então, é você que vai definir, mas é importante você ter essa visão. E prova de conceito, que são testes, né, de hardware e software, para garantir de que a solução vai atender as expectativas. Tá bom? Prova de conceito é um conceito, né, até meio que redundante. É um conceito, é um fundamento que infelizmente é pouco visto nas instituições de ensino. Não sei se vocês chegaram a ver, geralmente em cadeiras de teste de software. Prova de conceito é quando o projeto está bem no começo, assim, é um zigoto ainda, você já faz uma simulação de, se, por exemplo, se o hardware que você estabeleceu e a arquitetura do sistema operacional, SGBD, vai suportar a carga que tu espera. Né? E daí, por exemplo, não sei se alguém que já chegou a estagiar ou trabalhar, por exemplo, o Instituto Atlântico tem uma equipe só para fazer provas de conceito de softwares. Tá, então, é exatamente quando vai fazer uma solução, antes de começar a botar a mão na massa da implementação, ver se realmente o projeto de hardware necessário suporta aquilo que eles projetaram. Tá certo? Existem soluções próprias para o próprio Visual Studio, tem um programa, um aplicativo, que exatamente faz essa prova de conceito se você quiser. Você simula quantos usuários vão ser, qual é a arquitetura que vai rodar o sistema, e aí ele te diz, ó, roda legal, vai ter problema em tal momento, ele te diz quais são os possíveis gargalos para você já tratá-los antes de cair em cima do código, tá bom? E aí, para encerrar a aula de hoje, quais são as boas práticas, né, sugestões, né, que você seja obrigado, mas quais são as boas práticas para você fazer um bom projeto, né, de DW? Douglas? Aqui é igual a cadeira de gerente de projeto. Né? Ou seja, de todo gerente de projeto chega e diz, o projeto tem que estar alinhado com os objetivos da empresa. Pronto, o DW ele tem que estar alinhado com os objetivos da empresa. Ele tem que ser uma ferramenta que permita às empresas materializarem as suas metas e, consequentemente, tornar o objetivo, né, uma realidade. Então, diga. Na verdade, os fatos que você vai determinar no Data House vão ser de acordo com os objetivos da empresa. O que é que a empresa quer atingir? A partir daí, quais são os fatos que eu preciso ter para ser avaliados para atingir esse objetivo? Pronto, a partir daí é que você vai montar o seu Data House. Tá bom? É alinhar, né? Vocês devem lembrar, né? Vocês viram objetivo e meta. Então, o Data House está alinhado com as metas materializadas que chegam no objetivo, o objetivo torna a visão da empresa uma realidade. Tá? Vocês devem ter visto isso. Ou seja, questão de missão, visão, né, que você vê, balela. Não é, pelo contrário, tá? Se não tiver esse norte, não adianta nada. Você vai ficar rodando, oferecendo 10 mil serviços diferentes e nenhum serviço deslancha a empresa porque você não tem objetivo. Tá bom? André, segundo, deve existir a adesão completa ao projeto com parte dos executivos.
Tá? Então, como a gente já comentou aqui. Marcos? É importante gerenciar as expectativas dos usuários no projeto. Então a gente já comentou, né? O DW não é a bala de prata, não vai resolver os problemas da empresa. É mais uma ferramenta para auxiliar. Você tem que deixar isso claro. Igor? Pelo menos aqui é uma boa prática, uma sugestão, né? Como a gente comentou, usar Kimball aqui no caso. Tá? Julie? Lembrando, gerenciamento de mudanças, vocês devem ter estudado isso, gerenciamento de mudanças é muito importante, porque ele é que vai permitir que você se adeque a possíveis alterações que acontecem ao longo do projeto. Como o Data House é um projeto longo, está muito suscetível a mudanças, muito. Então você tem que ter realmente um bom gerenciamento de mudanças, também contrato, né, para você evitar dor de cabeça. Porque se você não prevê isso, e lá pela metade mudar a regra de negócio, mudar alguma coisa, é o projeto todo de novo, não vai dar certo. Tá? Tem que ter realmente uma bom gerenciamento de mudanças no projeto e, claro, uma avaliação contínua de risco para saber se o projeto continua válido ou não. Diga, João. É você que faz lá no projeto. Lembra nas etapas de implementação? Depois que você levanta quais são os dados, você vai levantar exatamente com a arquitetura. Tá, você define como é que vai ser a arquitetura do DW, no projeto mesmo de implementação da solução. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa. É, exatamente. E aí a gente encerra a aula de hoje com esse slide aqui. Outras considerações. Igor? Não ser só TI, não ser só negócio. Tem que ser as duas áreas juntas. É uma das poucas profissões, a gente já comentou aqui, de que você tem TI e administração juntas, negócios juntos. Tá? Julie? Porque fornecedores aqui, fornecedores da solução também, tá? Exatamente porque você vai precisar dos dados também que vão ser oriundos deles para montar teu DW. Marcos? Somente dados limpos ou que possuem um grau de qualidade aceitável dentro dos parâmetros a serem analisados devem ser carregados. Aquela história, eu tenho que levar somente os dados que estejam consistentes. Ainda que não tenha o dado todo, mas o que eu tiver for consistente, eu levo. Tá? Não posso levar tudo, porque senão vai gerar o mesmo problema que tem lá no banco operacional. Douglas, encerra a aula com os dois últimos tópicos. Eu não sei por que as pessoas acham que assim, nós, profissionais de TI, temos a mania de achar que criou um sistema, o usuário vai entender automaticamente. Ele não entende. Tá? Tem que ter treinamentos, manuais, tá certo? Criar. Eu até falo mais sobre isso na próxima aula. E último, da importância do seu projeto para a empresa, das consequências dos seus atos na empresa, tá certo? Então observe que realmente esse final da aula foi muito mais uma questão de administração, mas realmente porque BI é uma área que envolve as duas, e Data House é uma ferramenta que permite você desenvolver então uma solução que ajuda aos usuários a tomarem decisões, e por isso você tem que ter consciência das suas responsabilidades, tá bom? Na próxima aula a gente vai, na verdade, só encerrar, ó, exatamente, ó, as considerações importantes. Eu falo que aqui vai ter uma discussãozinha legal, deixa para a próxima aula. E aí nós vamos exatamente falar sobre o Data House corporativo, tempo real e segurança. Então, a gente vai ter um pouquinho aqui de segurança só para, né, falar algumas preocupações, até relembrar um pouquinho que alguns de vocês devem ter visto a cadeira de banco de dados. E daí a gente já encerra o módulo. Então a ideia é que na próxima aula a gente já realmente passa a régua, termina o módulo 3 e já começa na quarta-feira que vem o módulo 4. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, antes de irem, só me despedir, né, dos nossos amigos, que você que nos acompanha do outro lado da telinha, né, já estamos encerrando realmente o Data House. É muito importante essa preocupação, tanto de TI quanto com a administração. É uma das poucas áreas da tecnologia da informação que tem realmente essa interseção com outra ciência do conhecimento, seria a administração. Tá bom? Então, a gente espera que você esteja, né, aproveitando esses vídeos, estudando, se você é aluno da Facet. E se você não é, está em qualquer outra instituição do país, ou somente vendo os vídeos para aprender um pouco mais sobre a área, continue aí nos assistindo, fique à vontade, qualquer dúvida, na seção de comentários, né, a gente está aqui realmente para auxiliar vocês. Então, para você que nos prestigia, um abraço e até a próxima.